Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. Dia 11 de agosto é o dia do advogado, então a nossa empresa, Laranja Maranguelo Peritos Consultores, empresa de consultoria e perícia contábil, a gente resolveu fazer essa homenagem. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Muito honrada com o teu convite, Cláudia, muito obrigada. O tema é muito pertinente, né? Quando nós falamos, você me perguntou qual o tema jurídico que eu poderia falar, e eu te disse, Cláudia, hoje eu já não me sinto mais à vontade de falar de temas jurídicos, mas se for em relação à gestão e a empreendedorismo, eu me sinto mais em casa hoje, né? O nosso escritório, um pouquinho atrás ainda da Botafogo, Cláudia, ele iniciou há 55 anos atrás, lá na Borges de Medeiros. Edifício do LACAP, um edifício que era tradicional na época de escritórios de advocacia. Meu pai começou lá um escritório com um sócio da área civil, o nome dele é Apolinário Cardoso, um querido amigo até hoje. E lá iniciou a trajetória dele, com poucos clientes. Meu pai era de uma família muito pobre, ele não sabia de que forma ele ia conseguir clientes. E na época, o pai da minha mãe, ele quis entrar para o Rotary, né? Que na época era assim, eu sempre brinco que o Rotary eram as redes sociais do passado, né? É verdade. Então, o fato de um advogado estar em um clube, estar em um Rotary, participar de algumas entidades, o transformava em uma pessoa conhecida. E na época, o meu pai passou a participar dessas entidades. O pai da minha mãe sempre disse que era uma coisa muito importante, que ela deveria participar com ele. E naquela época minha mãe não trabalhava, então tinham chás, tinham jantares. E essas eram as redes sociais onde o advogado conseguia se fazer conhecido. E eu comecei a trabalhar no escritório. Eu não sabia muito bem o que eu queria da minha vida, assim, se queria advogar ou não. Comecei a trabalhar, corria. Eu gostava de resolver as coisas, né? Eu não tinha assim, meu sonho era ser advogada. Não, eu comecei a trabalhar, queria trabalhar muito, tinha muita vontade de trabalhar. E, ao longo desse tempo, fui trabalhando, a história do escritório foi crescendo. Anos depois, nós saímos da Botafogo, da Borges, ingressamos, fomos lá para o edifício da Botafogo. Nesse tempo, o meu irmão também começou a trabalhar no escritório. Eu acho que em qualquer momento de dificuldade, a gente tem que parar um pouquinho, né? Pensar o que eu posso fazer e o que eu posso tirar de importante desse momento que a gente está vivendo. E a pandemia, eu acho que proporcionou isso para muitos escritórios, para muitos peritos, né? Teve exatamente todas essas questões de todas essas MPs. O Benoni e o Mavini costumavam dizer que a gente abria um armário, dormia, abria um armário de manhã, tinha uma MP nova, né? E o que a gente tinha falado de manhã já não estava valendo para de tarde. E às vezes o que valia para Porto Alegre não valia para Canoas, que não valia para São Paulo, e lá no Nordeste era. Então, às vezes, quando a gente tinha um cliente com várias sedes, eles ligavam, porque assim, os questionamentos foram imensos nesse período, né, Cláudia? Principalmente na área do direito do trabalho, que tu atua bastante nas nossas perícias. E sempre lembro de um cliente que nós temos em São Paulo, que é teu cliente também, que nós trabalhamos junto, o quanto foi importante essa parceria entre escritórios, né, de advocacia e escritórios de contabilidade, né? Essa união, ele é muito importante nesse período de pandemia também, porque às vezes, eu tenho que mudar o horário, tenho que reduzir o horário, tenho que diminuir trabalho, dar folga, não, antecipa férias. Então, eu só imagino agora a bagunça que não está ficando esses contratos quando chegarem os reclamatórios, porque eles pegavam um processo lá, olha, não, férias de tanto a todo, não, só um pouquinho ele compensou, não, só um pouquinho ele antecipou, não, foram férias coletivas. Vai ter muito trabalho. Então, assim, de um momento realmente desastroso, onde nós tivemos várias mortes, né, onde várias famílias foram abaladas, algumas coisas, algumas lições nós tiramos, né, que é a colaboração, que é essa questão, mas os escritórios, tanto de advocacia quanto de contabilidade, eles tiveram que se reinventar e tiveram que aprender muito. Eu acho que quem não se reinventou, quem não aprendeu, quem não viu que toda essa situação está mudando e agora a gente está passando por uma outra onda, que eu acho que a gente vai acabar tendo de novo um retorno de todo mundo em home office. Eu acho que vai voltar um pouquinho presencial, porque eu acho que as pessoas sentem faltas desse calor.
Mas, assim, essa questão até hoje nós temos a gente chama de squads, né, no nosso escritório, um squad de diversidade, sustentabilidade, inovação e igualdade, desculpa, porque a gente entende que essas diferenças, né, entre homem e mulher, em que pese de estar em 2021, elas ainda existem, né? Elas ainda existem no dia a dia, elas existem referente a salário, elas existem referente à cor, elas existem referente à tua opção sexual. Nós fizemos agora o mês passado, que foi o mês do LGBT+, nós fizemos um podcast, aliás, deve escutar os nossos podcasts, são bem interessantes, porque a maioria não são jurídicos, né? Então, eles são sobre vários fatos da vida, ele está muito legal. Nós temos um locutor oficial que nos facilita muito, que é o Fábio Milman, né? Que tem toda uma expertise nesse assunto. Nós fizemos um podcast com o Matê, que é um trans, e daí aprendemos muito nesse podcast, né? E uma das colocações dele foi exatamente, ele disse, não adianta todo mundo fazer muita propaganda, muito evento, só nesse mês. A gente precisa de emprego o ano inteiro, porque tem um programa de empregabilidade dos trans, né, que é muito legal. E ele disse, não adianta todo mundo fazer isso e dar apoio, nós precisamos de salário o ano inteiro e não salário só nesse mês. E é uma verdade, e eu acho que essa verdade é uma verdade em relação às mulheres, né? Tem muita moça nova, né? Guria nova no mercado que elas já vêm com outra cabeça, sabe? Mas os homens às vezes não vêm com essa cabeça. E eu acho que ainda tem essa diferença, e essa diferença ainda existe. Eu acho que essa nossa busca é muito importante, né? Essa busca pela igualdade, essa busca pelo respeito, né? Pelo respeito no ambiente de trabalho, por respeito por tu ter um filho, ficar grávida, poder ficar grávida, sabe? Poder não trabalhar em determinado período, sabe? Sim. Eu acho tudo isso muito importante. Então, eu acho que essa luta, e eu acho que essa moçada toda que está vindo aí, ela já vem com digamos assim, uma maturidade muito melhor que a nossa, que a gente tinha que esconder, que tinha que buscar um filho no colégio. Eu quero te agradecer, Cláudia, foi uma delícia conversar, eu também conversaria bastante tempo contigo, né? Eu admiro muito o trabalho do teu escritório, tenho muito prazer em trabalhar com pessoas como vocês, e eu acho, assim, o recado que eu deixo para todo mundo, eu acho que a gente está precisando, assim, os escritórios, eles têm que ser transparentes, eles têm que ser coerentes com os seus discursos, né? Então, eu tenho que ter um discurso de coerência, eu tenho que ter um discurso em que eu respalde. Hoje em dia, a gente deixa de ter, numa visão mais moderna, a gente deixa de ter missão, visão e valores de uma empresa e passa a ter propósito, né? A gente tem que ter um propósito, nós estamos construindo o nosso propósito, nós estamos construindo nossa carta de valores, vamos construir com os nossos colaboradores nossa carta de valores. E eu acho que a questão de transparência, coerência e simplicidade. Eu sempre digo que a simplicidade ela é muito legal, porque ela torna a vida da gente mais fácil, né? Então, eu acho que as coisas podem ser coerentes, transparentes e simples, né? Boa noite, doutora Daiane. Boa noite. Tudo. Te agradecer, então, por participar do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. A primeira problemática não começa com a prova, tá, Cláudia? Eu acho que a primeira problemática, ela começa em como a empresa encara o trabalho externo, tá? Para quem não sabe, o trabalho externo, o trabalhador externo, é aquele que trabalha fora da sede da empresa, né? A gente pode dar vários exemplos, como um propagandista, por exemplo. Acho que todo mundo já conheceu, por exemplo, um propagandista que é aquele, normalmente a gente chega em consultório médico, odontológico, ele tá lá esperando o médico, né, para fazer propaganda dos produtos dele. Se é um trabalhador que trabalha, ele trabalha 100% externo, tá? Só que o que acontece? A empresa, ela se utiliza desse trabalho externo para anotar lá na carteira de trabalho do trabalhador, 621, trabalho externo, e não fazer o pagamento das horas extras, tá? Então, eu acho que a primeira problemática começa aí em como eles utilizam esse trabalho externo para fraudar os direitos do trabalhador, tá? Eu acho que aí, se o trabalho realmente fosse externo e sem controle, eu acho, né, super válido, acho extremamente, eu acho que tem que ser a jornada tem que ser anotada na carteira de trabalho, no contrato, como ela é, né? Então, acho que a primeira problemática é isso, a fraude dos direitos dos trabalhadores. Mas
em relação à prova, hoje em dia a gente tem muitos meios de controle, tá? Cada empresa e cada ramo trabalha de uma forma. Se a gente for pensar, por exemplo, num bancário, tá? A gente entra várias vezes, a gente entra em agências, ainda mais agora com a pandemia, onde foi reduzido, né? As agências foram reduzidas. Tu, às vezes tem 10 funcionários e 8 são gerentes, né? Gerente de PF, gerente de PJ, por exemplo. E o gerente, por exemplo, o PJ, ele faz muita visita a clientes, né? Vai nas empresas e tudo mais. E muitas vezes o banco alega que essa jornada é externa, tá? Porque ele visita os clientes e tal, embora a gente saiba que é uma mescla entre jornada interna e externa. Inclusive, saiu uma decisão essa semana do TST dando horas extras para uma gerente, tá, de atendimento do banco, onde o banco alegou essa jornada externa, só que ela era controlada como? Por WhatsApp e por e-mail, né? Então, assim, são formas indiretas de controle, mas o banco conseguia saber onde ela estava, em que cliente, que horário ele saiu, o que aconteceu. Então, o celular e o e-mail hoje tem sido um meio de controle muito efetivo, tá? Mas, claro, quando o trabalhador ele sai do emprego, dificilmente ele tem toda essa documentação, né? E se ele não guarda durante o contrato, a gente não consegue fazer essa prova salvo com testemunha, né? A prova testemunhal a gente consegue realizar normalmente, mas, claro, se a gente tiver uma prova documental, embasa muito mais. Quando a gente fala, por exemplo, de propagandista, se eu estiver falando muito rápido, me avisa, porque eu falo rápido mesmo, tá? Não, tá excelente, tá excelente. Tá, quando a gente fala do propagandista, por exemplo, o propagandista, ele é um trabalhador externo que já tem outros meios de controle, tá? Por exemplo, propagandista, ele anda com um iPad normalmente, tá? Para fazer lançamento de visitas. A empresa exige, em média, 15 visitas por dia, tá? Que eles façam, ou seja, 15 médicos. Então, toda vez que ele vai lá no médico, ele espera, ele vai lá, espera, fala com o médico. Quando ele sai, ele lança num sistema da empresa aquela visita dele. Então, lá nesse sistema tem o horário da visita dele, né? Antes dele começar a semana, ele faz um roteiro com o gestor dele. Então, ele tem um roteiro que tem que ser aprovado pelo gestor. Então, o gestor sabe que às 8 horas ele vai estar no médico X, às 9 ele vai estar no Y, às 10 ele vai estar no Z. Entendeu? Então, isso é um tipo de controle. Roteiro é um tipo de controle. O sistema deles é um tipo de controle. O iPad que eles usam é com GPS ligado, sempre. Tá? Então, é outra forma de controle. Se a empresa quiser, rastreia o GPS do equipamento e tem acesso onde eles estão. E, claro, o gerente, eles têm até uma visita, Cláudia, que é muito curiosa, tá? Se chama visita, não sei se já ouviu falar, se chama visita paraquedas. Já ouviu falar? Não. A visita paraquedas é assim, ó. Eles fazem aquele roteiro, né, com o gestor antes de começar a semana de trabalho. Só que como o gestor tem o roteiro dele, se ele desconfiar que ele não está cumprindo o roteiro, alguma coisa do tipo, ele aparece no médico, no horário que ele deveria estar lá. Eles chamam isso de visita paraquedas, porque ele literalmente cai de paraquedas no cliente. Né? No cliente do propagandista. Então, assim, isso são todos meios de controle. No caso das indústrias farmacêuticas, a gente consegue provar bem mais fácil, tá? Porque eles têm manual dos iPads, dos sistemas. Já tem toda uma... Hoje em dia já é muito mais fácil fazer a prova, porque é uma classe de empregadores também já mais preparada, mais atenta, né? Já guarda documentação, guarda e-mails e tudo mais. Mas, realmente, se a gente for lidar com trabalhadores que não têm esse tipo de documentação, a gente fica toda na prova testemunhal mesmo. Mas o nosso TRT, ele é muito receptivo a essa tese, tá? Então, normalmente, quando se tem um trabalhador externo, mas com controle indireto de jornada, os trabalhadores levam, sim, as horas extras. Hoje em dia, tu já come na frente, muitas vezes, do computador. Uma hora tu tá trabalhando, outra hora tu tá atendendo o filho, a esposa. É meio que uma mistura, né? E é bastante complicado,
principalmente porque a jornada acaba muitas vezes se estendendo e tu acaba também não tendo aquele descanso que deveria ter, né? Deveria ser a jornada e depois o descanso. E acaba tudo ficando muito misturado, né? E por isso que muitas vezes as pessoas que trabalham só remoto acabam tendo uma certa exaustão, né? Porque as coisas ficam mescladas. Mas o que eu percebo muito de quem trabalha remoto hoje é que tem outros meios de controle também, né? Existem empresas que até antes da pandemia já faziam isso, tá? Que é do funcionário trabalhar com uma câmera, né? Então, na frente do próprio computador, né, da empresa, existe uma câmera. Então, a empresa consegue ter o controle de quando ele está efetivamente produzindo. Porque ele está ali na frente do computador, né? Se ele saiu é porque ele não está produzindo, né? Então, esse é um tipo de controle. Outro tipo de controle também que se tem é o login, né? A gente tem muitas empresas com login. Por exemplo, o próprio banco. O próprio banco tem vários cursos, cursos internos, cursos de compliance, essas coisas assim que eles fazem muito, né? E tu entra com login, aparece o teu horário de login, o horário que tu sai, aparece exatamente o período que tu ficou ali, né? Outras empresas têm cobrança por produção, né? Aquela cobrança, tem que entregar tantos relatórios dia, tantos projetos, tantos... essa parte de controle por produção, inclusive, já está sendo até aceita como um controle de jornada, mesmo que não tenha uma câmera, que não tenha um login, né? Então, por mais que se alegue que não teria direito às horas extras, a gente consegue comprovar de várias formas que tem, né? Até é curioso, porque no 62 lá fala do teletrabalho, né? Fala do teletrabalho, que não tem direito às horas extras, se fala que, né, todo trabalho remoto não tem direito às horas extras. Mas o artigo 6º da CLT diz que o trabalho em domicílio e o trabalho na sede da empresa não tem diferença, não tem distinção, né? Então, o que a gente vê muito, principalmente nas ações judiciais ou até nos livros sobre o assunto, é uma alegação de inconstitucionalidade do artigo 62, né? Dizendo que não, que todo trabalhador tem direito à jornada, à limitação de jornada de 8 horas, que está lá na Constituição, e que isso deve ser observado. Ponto. Né? Tem até aquelas jornadas de direito do trabalho que, né, eles firmam alguns entendimentos nacionais e tal. E eles têm muito essa defesa da inconstitucionalidade do artigo 62, que ainda não ocorreu, mas... E uma coisa que é muito legal, isso das lives e dos cursos que vocês oferecem, é uma coisa que eu acho muito importante. Eu fiz meu mestrado, os meus mestrados aqui, com a ideia de dar aula, né? Então, é uma coisa que eu acredito muito, é que quando a gente passa o pouco que a gente sabe, se a gente divide com alguém, a gente ajuda aquela pessoa, a gente planta uma sementinha. Então, essa pandemia veio veio disseminar isso, sabe? As pessoas fazem lives ensinando, as pessoas foram muito pro digital. Eu tô começando agora a fazer alguns posts, alguma coisa assim. Mas é legal tu poder passar informação, tu poder ajudar, ensinar. Às vezes o que tu colocou ali, que pra ti é uma coisa tão banal, daqui a pouco era aquilo que a pessoa tava precisando ouvir, ou tava com uma dúvida que não tinha a quem recorrer. Então, eu acho isso muito legal. Então, vamos começar falando de tempo, né? Hoje, dos maiores desafios que a gente tem era o que a gente estava conversando ali, da questão de trabalhar em casa, né? Do home office. Realidade de muitos, né? Principalmente na nossa realidade do Poder Judiciário, né? Então, eu acho que uma das principais coisas que a gente tem que trabalhar é o próprio conceito e a ideia que se desenvolve para quem trabalha em home office, né? Que o home office ele não pode ser constantemente home office. Ele tem que ser, nos momentos certos, ele tem que ser home,
nos outros momentos ele tem que ser office-office, né? E não full-time home office. Isso passa por uma organização de demandas, uma organização de tempo, uma organização de prioridades, né? Para mim, acho que uma das ferramentas que a gente tem para trabalhar isso é desenvolver rotinas, né? A gente lá no escritório segue em home office, né, desde março do ano passado. E uma das coisas que a gente colocou desde o início da atividade foi manter os nossos horários do presencial. Então a gente pratica exatamente os mesmos horários do presencial, né? Horário de entrada, horário de intervalos, né, horário de saída, praticamos esses mesmos, né, sem alteração. Isso proporciona uma organização grande dentro da equipe, né, as trocas, as reuniões, as coisas acontecerem nesses horários, né? É uma coisa que eu estimulo bastante, inclusive, a gente evitar a todo custo comunicações fora desses horários, né? Para que justamente a gente consiga ter essa divisão, né? Porque a gente já fica, enfim, a maior parte do tempo dentro de um cômodo da casa, né? E se a gente não conseguir desconectar, né, dos momentos da vida, o que numa realidade presencial é muito mais fácil, né, a gente, dentro dessa realidade home office, a gente realmente tende a trabalhar mais do que o normal, e não o contrário, né? Então, é uma vigília grande que tem que se fazer para evitar isso. A ferramenta que eu recomendo é rotina, né? Se desenvolver rotinas. Eu trabalho também bastante, gosto bastante de PNL, né? De Programação Neurolinguística. Então, eu estimulo bastante toda a minha equipe a manter ao máximo esse tipo de rotina do presencial. Então, por mais que atenda pouco público nessa realidade que a gente está vivendo agora, o meu público é mais o público interno mesmo, eu diariamente aboli 2 peças de roupa da minha vestimenta habitual. A minha vestimenta habitual é terno completo, né? Em home office, eu aboli o blazer e aboli a gravata. Aboli essas 2 coisas. No mais, é 100% igual a vestimenta. O meu corpo, ele se prepara para o trabalho, né? Então, eu não trabalho de pijama, de pantufa, não. É calça social, sapato, camisa social, diariamente. Pouco importa se eu vou atender alguém, se eu não vou atender ninguém, porque essa é uma programação do cérebro, que faz parte de uma programação do cérebro, né? Enfim, tu te preparar para o trabalho, né? E tão importante quanto isso é quando o trabalho termina, o teu cérebro também se programar para ele terminar num completo, né? Então, tu tira a roupa do trabalho, né? Então, isso é uma programação neurológica, né? Então, a gente tem, um macete que se tem justamente para tentar se diferenciar os momentos, mesmo estando no mesmo ambiente, né? Para justamente ser o momento do office, né? Então, tu tá no momento do office, beleza, tu tá completo nele, né? Essa parte é importante, né? A gente ter essa sincronia de cabeça, né, da mente e do corpo, né? Então, a gente está com a cabeça aonde o corpo está, né? Melhor colocando, né? Muitas vezes, numa realidade presencial, a gente está cumprindo expediente no nosso trabalho, né, fisicamente, e a cabeça fora, né? Não se está sincronizado, né? Por quê? Por diversas situações, algum problema familiar, problemas diversos não relacionados ao trabalho. Aí fisicamente a pessoa está lá, de corpo presente, e a cabeça está fora, né? Isso faz com que a produtividade caia, né? E aí, terminou o expediente, ela vai para casa. Ao ir para casa, bate a culpa e pensa assim, pô, eu fiquei eu não produzi bem hoje, né? E eu tenho uma demanda grande para resolver.
E aí o corpo sai do ambiente de trabalho e a mente volta para lá. Sim. E aí está desincronizado, né? Isso numa realidade presencial. E numa realidade de home office, isso potencializa, né? Então a gente tem que realmente ser vigilante nisso para conseguir separar ao máximo as nossas vivências, né? Porque senão realmente ou a gente deixa de ser produtivo ou a gente trabalha demais também, não dá atenção para o resto da vida, né? Então, e tem pessoas que têm problema de foco, né? foco, isso é totalmente foco, né? Essa parte é importante, porque a gente tem ferramentas hoje que são ferramentas destruidoras de foco, né? A principal delas é, né, o WhatsApp. Então, enfim, tu está desenvolvendo uma atividade, se o teu WhatsApp está aberto, vai entrar trocentas mil mensagens, né? E tu conseguir diferenciar, e esse é o grande desafio de gestão de tempo, o que é urgente, precisa de uma atenção imediata, né? E o que é urgente, mas pode ficar um pouquinho mais para frente, o que não é urgente e o que não tem relevância alguma, né? É a maior dificuldade. Então, para isso também tem alguns macetes, né? O que eu normalmente recomendo? Assim, olha, olha a tua demanda diária e divide blocos de atividade, né? Então, assim, eu tenho a minha demanda de hoje é uma demanda que envolve, sei lá, 8 atividades, né? No momento, enfim, se divide aquela atividade na quantidade de horas disponível, né? Sempre com folga, porque sempre tem imprevisto, sempre tem situações diferentes, né? Então, se divide aquilo e se coloca o tempo do WhatsApp, porque ali vai ter coisas que realmente são necessárias que se tenha uma atenção, né? E se faz isso com uma frequência, quanto maior for a frequência com que se pratica isso, mais se desenvolve uma rotina, mais se desenvolve um hábito, né? E aí, tornando-se hábito, a coisa flui melhor. Seja bem-vindo, então, ao nosso canal. Eu que agradeço o convite, com muito prazer, imagina. Quando chegou março de 2020, né? A nossa pandemia, né? Aí, quando realmente, né, os tribunais fecharam, né? Os advogados não estavam nem conseguindo, na verdade, atender seus clientes, né? Porque ninguém sabia ao certo, né? Como agir, né? Vamos dizer assim, até hoje, né? A gente não sabe muito como agir, né? Na hora de receber o cliente, enfim. Mas as audiências ficaram paradas e isso acumulou serviço, enfim, temores, né? Alvarás que não vêm, né? Então, tudo isso. E quando startou essas audiências virtuais? Aí queria que tu contasse um pouquinho esse temor, esse desafio dos advogados. Tu estava preparado nesse momento virtual, né? Queria que tu contasse um pouquinho para nós. Eu vou ser bem sincero, assim. A pandemia trouxe uma coisa muito boa para nós, que é não ir para o fórum fazer uma audiência. Num primeiro momento, as audiências virtuais do sistema do processo penal, né? Não é minha área, mas a gente foi criado uma norma, então, para viabilizar que esses processos criminais tivessem continuidade. Só que todo mundo da área civil, da área trabalhista, da área tributária, da área ambiental, estava, né, a própria questão de processos administrativos, né, tudo parado. E prazo correndo, e prescrição correndo, e de cliente com dinheiro preso em depósitos e tudo mais, e os processos não andando e não conseguia resolver. E aí, então, depois de um certo tempo, o CNJ regulamentou, né, as audiências virtuais e fez do jeito dele, né, do jeito que ele entendia. Para variar, né?
para variar, né? Pra variar. Aquela é um problema nacional, né? Que quem edita normas de conduta não faz aquela conduta. Então, ele não entende o que acontece na ponta. É verdade. Mas, enfim, né? É o que a gente tem. E aí a gente num momento eu comecei também a fazer audiência virtual e para mim era bom, porque eu conseguia fazer audiência da minha casa lá, trancava a porta lá pelo menos por 10 minutos e conseguia fazer audiência, conseguia participar de sessão do tribunal e o pessoal também conseguia acompanhar. Então deu uma boa de uma facilitada na vida. A questão toda é essa que eu vejo, né, é que a gente não... como é muito novo, apesar de já ter mais de um ano que a gente está em situação de pandemia, a gente tem muita dificuldade de entender o novo sistema, né? Eu, particularmente, acho maravilhoso e eu prefiro fazer audiência virtual. Agora, eu entendo os colegas que têm, por exemplo, dúvidas sobre o funcionamento do sistema. Porque, querendo ou não, a gente precisa confiar que o sistema vai funcionar 100% das vezes. Boa noite. Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. E, bem, como eu cheguei até aqui, eu sou advogado desde 2012, certo? E em 2012 eu ainda não tinha muita certeza de qual área eu queria atuar. Então, digamos que a área trabalhista acabou me adotando. E foi amor à primeira vista, porque eu comecei a trabalhar nessa área que eu não tinha muito conhecimento, não tinha quase nem conhecimento, porque quando eu fui estagiário, eu não trabalhei em nenhum escritório que tivesse direito trabalhista. Então, comecei já de cara a fazer audiências e advogar já logo de cara, né? E gostei muito da dinâmica, gostei muito da questão social e de grande importância da área trabalhista, né? E decidi que era nessa área que eu ia ficar. Desde então, fiz muitos cursos de atualização, especialização, tudo mais, né, que é sempre necessário. E descobri que é uma área que exige muita atualização. Muita atualização mesmo, né? Então, é uma área que eu estou muito feliz, satisfeito. E hoje em dia eu sou majoritariamente trabalhista. Tem algumas ações cíveis, né, mas são muito poucas. A área que eu realmente gosto mesmo de trabalhar é a trabalhista. Estou muito feliz e sempre lutando por ela. A questão da saúde mental, né, é muito essencial, que assim, no Brasil o home office veio como uma consequência da pandemia, né? E nós ainda estamos engatinhando nesse território, nesse quesito, né? Mas em outros países que o home office já é uma realidade muito antiga, Estados Unidos, Europa e tudo mais, eles já estão há muito tempo preocupados com a saúde mental do trabalhador, porque eles viram o quanto isso pode afetar a saúde mental das pessoas, né? E não só dos trabalhadores, peão, digamos assim, mas dos gerentes e coordenadores e tudo mais, porque os coordenadores também, eles acabaram agregando mais tarefas às suas funções, porque agora eles têm que controlar e comandar as pessoas à distância, o que é muito mais desgastante, a comunicação é muito mais falha, porque não tem como tu ensinar uma pessoa à distância de uma tarefa nova com a mesma facilidade que se estiver ao lado dela, vendo o que ela está fazendo, na frente dela, ali no computador, dizendo, vai aqui, vai ali. Não, a sistemática é muito diferente. Então, isso está sobrecarregando muitas pessoas também. Então, tem que ter cuidado. Vou dizer a todos para não desistirem, que a pandemia foi pesada, mas o pior já passou, graças a Deus. Agora nós estamos nos reencontrando como seres humanos, sociedade, e peço que todos tenham paciência uns com os outros, porque ninguém está bem. Todo mundo está mal, todo mundo perdeu alguém,
às vezes uma pessoa, às vezes um negócio. Então, vamos ter mais paciência uns com os outros, que nesse período é necessário. Vou deixar aqui o meu contato, que é thiago@thiagoaquines.adv.br. Tenho também um canal no YouTube, que é o Minuto Trabalhista. Peço a todos que conheçam, onde eu falo justamente sobre direito do trabalho. Mandar um abraço para o meu pai, que eu vi que ele entrou aqui. Um abraço, pai. Um abraço para o Dr. Paulo Dias também, vi que ele está aqui. E agradecer a oportunidade. Cláudia, muito obrigado por poder estar aqui. Somente agradecer. Aí, melhorou? Sim, sim, Justaminha aqui. Tudo bem, doutor Raul? Tudo bem, dona Cláudia. Doutora Cláudia, nossa parceira aí das missões aí, dos números, dos processos. Grande parte dos processos é importante que tenha alguém que seja do ramo especializado aí, né? E tu é uma das que nos ajuda a dirimir as dúvidas em relação aí sempre que chega naquele momento, ou momento final, às vezes até momento inicial dos processos, né? Através das perícias que tu bem elabora aí. E ideal é sempre quando se tem uma lei assim que dá essa possibilidade de tu alterar alguma coisa na vida da empresa, né, é que sempre seja feito vários olhares, vários enfoques, né, não morra não morra no primeiro, não morra no cabeção super inteligente, porque às vezes ele está numa linha errada, né? Então pegue a opinião de quem está começando, né? E eu tenho sempre comigo, né, por experiência também em outras atividades que a gente fez, né, conto rapidamente aqui, né, para não me alongar muito, 2 sujeitos foram para a África, né, para fazer uma avaliação a respeito de uma fábrica de calçados, para que lá fosse constituída, né, construída. Então vai o sujeito experiente, né, um cara que conhecia o mercado e era um dos mais experimentados e retorna para o chefe dele na empresa: olha, aqui não vale a pena construir fábrica de calçado, porque ninguém usa calçado, todo mundo anda de pé descalço. E aí vai o novato, né, sem experiência, e faz aí o retorno, né, para o chefe da empresa e aí ele diz: olha, aqui nós temos que construir uma fábrica de calçados, porque ninguém usa calçados. Então, a possibilidade de tu vender aqui, ele é muito grande, porque ninguém usa calçado. Então, e era então o enfoque do experiente, o enfoque de um novato, né? E a fábrica acabou construindo lá uma fábrica de calçado, ou uma fábrica de chinelo, até não foi nem calçado. Então, por quê? Porque às vezes o experiente, às vezes não se dá o trabalho de olhar diferente, de pesquisar um pouco mais, de buscar coisas novas, e o não tão experiente, às vezes ele faz isso, ele depura um pouco mais, tem um pouco mais de trabalho, um pouco mais de paciência e acaba, às vezes, tendo uma visão melhor. Então, trago agora para essa lei nova, é isso que tem que ser feito, né? Pessoas com experiência, larga experiência, e pessoas sem experiência, com formação, obviamente, mas que vão te dar um outro olhar. Então, eu acho que fazendo isso, tu tem sempre um jeito de ir na linha um pouco mais correta da escolha, né? E os clubes de futebol vão passar por isso, com certeza. Eu sempre tive um gosto pelo direito, desde a época do colégio. Eu já demonstrava interesse pela advocacia. Não tenho advogado na família, não tenho também ninguém próximo de mim, né, nessa área, mas eu já tinha uma queda, né? Inclusive as matérias que eram vinculadas ao direito eram as matérias que eu conseguia, digamos, obter melhores notas, né, na escola. E aí, terminou o colégio, fiz a faculdade, procurei fazer muitos estágios na área pública,
quando eu fui estagiária do Fórum, do Tribunal Regional Federal, até que chegou um ponto que eu vi que eu precisava migrar para a área privada, para eu ter a visão do outro lado do balcão, como nós dizíamos na época, bem como já almejando uma colocação profissional, porque na área pública somente através de concurso. Então, trabalhei um tempo com advocacia empresarial, trabalhei um tempo com advocacia trabalhista, até que surgiu uma oportunidade num escritório renomado da área previdenciária, e eu aceitei o desafio porque eu não tinha tido esta cadeira na faculdade. Na minha época, ela era eletiva. E então, eu fui e eu me apaixonei. Foi uma paixão pelo direito previdenciário. Então, eu, nessa época, fui empregada, tive a carteira assinada, até que eu comecei a ter vontade de ter o meu escritório, de fazer as coisas do meu jeito, e também tive muito estímulo do meu marido, ele é fisioterapeuta, mas é também autônomo, e nesse meio tempo eu estava fazendo o pós-graduação em previdenciário, porque eu precisava estudar mais e saber mais, justamente porque eu primeiro aprendi a prática, mas precisava da teoria também. E nesse pós-graduação eu conheci quem foi a minha primeira sócia. Eu comecei com outro escritório e depois eu conheci a minha atual sócia, que é a Marinalva, mais conhecida por Mari, que é a minha colega, minha sócia, minha amiga, minha comadre. Já temos vários laços. E aí estou nessa área assim, com o escritório desde 2010. A gente tem dois nortes, tem os advogados que estão contentes com o seu serviço, estão na área certa, né? Mas também tem outros que não estão nessa vibe toda, assim. Tem os que são mais na parte civilista, passaram por os percalços, né, da pandemia, porque os processos não são eletrônicos, são físicos, os alvarás não estavam saindo, né? Então, as audiências virtuais, alguns não se acostumaram, novas tecnologias, então teve muita mudança, claro, não só para a área de vocês, para todas as áreas, mas como o foco é o direito, né? Então, acho que teve muita mexida, né? Teve. Pois é, eu acho que na profissão da advocacia a gente pode relatar uma série de vantagens e também desvantagens. Costumo dizer, como tudo nessa vida tem ônus e bônus, mas eu acho que antes de qualquer coisa é importante a gente fazer o que se gosta. Quando a gente faz o que gosta, quando a gente faz o que ama, o que é apaixonado, por mais que a gente enfrente dificuldades, porque elas são naturais, nós vivemos ciclos, né, na vida profissional, eu acredito que a gente consiga viver esses momentos com menos peso. E aí, o que eu penso com relação a essas dificuldades que podem surgir? Nós precisamos estar sempre olhando à frente. Então, assim, como eu disse, eu gosto muito do previdenciário, mas eu tenho plena convicção que eu não posso trabalhar só no previdenciário. Eu preciso estar sempre agregando novas áreas ao meu escritório. Apesar de estar sempre atualizando a área previdenciária para procurar mostrar para o meu cliente o melhor que a gente pode do trabalho, outras áreas a gente tem que agregar. Eu acho que a pandemia, talvez, pode ter sido um dos piores momentos que não só os advogados, como vários outros profissionais passaram, né? Mas a gente precisa enxergar que esse momento ele vai acabar. De novo, é um ciclo, né? Isso vai terminar e a gente precisa, eu acho que, enxergar as coisas boas disso, pelo menos para nos dar motivação. E aí, talvez uma das questões assim que eu vejo de uma forma positiva é essa transformação dos processos físicos em eletrônicos, é a ocorrência de audiências virtuais, menos deslocamento, menos carros na rua, menos custo com combustível, com estacionamento, com tempo, porque o tempo para nós é ouro.
Então, e eu vejo assim, ó, a advocacia, mas tem muitos advogados. Sim, tem muitos advogados. Mas a gente leva um tempo, mas depois que a gente conquista o cliente, eu percebo assim que é uma relação de confiança que pode durar uma vida. E aí, assim como nós temos ali no escritório, a gente tinha o cliente, mas aí esse cliente já indicou para o irmão, que já indicou para o familiar, para o vizinho, e eles procuram sem sequer contatar outro, na maioria dos casos, claro, né? Eu acho que é uma relação de confiança. E o que eu posso pensar, assim, também, eu acredito que realmente essa questão dos alvarás, que é o nosso rendimento, né, na maioria dos casos, ele tenha passado por essa dificuldade, mas eu acredito, assim, que no que a gente conseguir desatar esse nó dessa situação que a gente está vivendo, vamos acreditar que nós vamos ter tempos melhores, que nós vamos ter uma justiça talvez menos burocrática, processos que vão ser mais céleres e audiências que vão ser designadas em menos tempo, né? Porque antes nós tínhamos uma pauta para daqui a 2 anos, especialmente no direito do trabalho. Então, tentando enxergar o lado bom, né, da pandemia e desses últimos anos que a gente viveu, eu acho que isso precisa nos dar essa elevação da autoestima profissional e não existe outro caminho, né? Eu acho que tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se atualizar e acho que fazendo um trabalho honesto, de qualidade, eu acredito que o caminho vai ser colher bons frutos. Mesmo sem uma pandemia, a gente tem profissões que vivem ciclos. Na pandemia, eu acho que nós podemos destacar um ramo, né, de atuação que teve uma procura muito grande, por exemplo, ferragens. Primeiro, por terem recebido a permissão de estarem sempre abertas, o que a gente ouviu de alguns proprietários? Como as pessoas estavam em casa, isolados, em home office, resolveram fazer muitas coisas nas suas casas. Desde de algo pequeno a algo maior. Então, as ferragens trabalharam muito. Mercados, claro, por uma questão, necessidade de alimentação, trabalharam muito. Até aquele mercadinho do bairro, que daqui a pouco não tinha tanta procura, passou a ter, porque a pessoa estava em casa, então ela queria ir no mercado mais próximo e que tinha menos movimento. Então são os ciclos, e talvez aqueles profissionais que aproveitaram para se reinventar, ou então descobriram na pandemia, num home office, um dom, ou uma possibilidade de ter uma segunda profissão, isso também aconteceu. Vamos dizer que a gente talvez viva um recomeço em todas as nossas vidas profissionais e vamos agarrar as coisas boas disso e vamos focar nisso. Graças a Deus, podemos dizer que somos vitoriosos, sobrevivemos. A questão da saúde, eu acho que está acima de tudo, né? Então, acho que é o mais importante. Somos vitoriosos e tem que agradecer, né? Agradecer, gratidão à vida e à nossa saúde e tocar o nosso serviço. É isso aí, também acho. Exatamente. Ficaria falando contigo aí um tempão, né? Mas a gente tem que terminar a live. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, tá? Adorei falar contigo, saudade de te ver presencialmente. Dar um beijo também na Mari ali, que tá falando orgulho da minha sócia. É verdade, né, Mari? Querida, tô morrendo de saudades dela. Vocês duas são show. A parceria de vocês combina muito bem. Então, eu queria que tu deixasse o contato, né, para quem quer fazer uma parceria com vocês, para vocês, tirar dúvidas, enfim. Tá. Obrigada, Cláudia, pela oportunidade. Continuo à disposição. Sucesso para vocês. Nós temos o nosso site, que é molineedepaula.com. Vou deixar o nosso telefone fixo também, que é o 3019-5222. Temos e-mail, que é molineedepaula@gmail.com.
E posso deixar o meu celular também, que é o WhatsApp, que foi algo que também foi muito procurado nesses últimos tempos aí, né? É o 981286611. Fico à disposição. Legal. Um abraço, boa noite a todos.